E aí galera, bem-vindos ao canal Conversa de Players. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um dos personagens mais complexos, mais interessantes e mais mal compreendidos da história dos videogames. Tô falando de Cloud Strife, aquele cara do cabelo espetado loiro, da espada gigante, da pose emo. Mas olha, Cloud não é só o protagonista genérico não. A história dele é uma das narrativas mais profundas sobre identidade, trauma, memória falsa e autoaceitação que já apareceu num jogo. E spoiler, quase tudo que você acha que sabe sobre o Cloud no começo do jogo é mentira, inclusive para ele mesmo. Então, se prepara, porque essa jornada vai de mercenário frio que só quer grana até cara que literalmente reconstrói a própria mente do zero. É pesado, é emocional e é incrível. Pega seu snack, acomoda aí e bora mergulhar na mente bagunçada do Cloud Strife. Garanto que você nunca mais vai ver esse personagem da mesma forma. Bora! Bora! Parte 1. A persona falsa. Quem Cloud acha que é o mercenário frio quando a gente encontra? Cloud no começo de Final Fantasy VII, ele é apresentado como um ex-soldier de primeira classe. Ele fala pouco, age com indiferença, cobra caro pelos serviços dele como mercenário, e deixa claro que só está ali pelo dinheiro. Barrett não confia nele. Tifa parece preocupada com ele. E Cloud age como se nada disso importasse. Ele tem todas as características de um soldier de elite. Força sobre-humana, reflexos incríveis, conhecimento de combate avançado, olhos com aquele brilho. Mako resultado da exposição à energia, Mako uma espada gigante chamada Buster Sword, que ele carrega como se fosse leve. Tudo indica que Cloud é exatamente o que ele diz ser. Um soldado experiente que lutou ao lado de Sephiroth, o lendário herói de guerra. Só que tem algo estranho. As rachaduras na fachada logo de cara. A gente percebe que tem algo errado. As dores de cabeça. Cloud tem essas crises constantes onde ele grita, segura a cabeça. E tem flashes de memórias confusas. Imagens distorcidas. Vozes. É como se a mente dele tivesse falhando. 2 lapsos de memória. Às vezes Cloud fala algo e Tifa franze a testa, tipo, não foi bem assim. Ele conta histórias da infância deles, mas os detalhes não batem. Reações estranhas. Quando a Aerith flerta com ele, dizendo que ele a lembra de alguém, um ex-namorado, que era Soldier, Cloud fica defensivo. Quando Sephiroth é mencionado, ele tem reações físicas intensas. A voz na cabeça. Cloud começa a ouvir Sephiroth. Cloud, venha até mim. E pior, às vezes Cloud obedece sem querer. Seu corpo se move sozinho. Tifa percebe essas coisas. Ela conhece Cloud desde criança, mas o cara na frente dela age diferente. Mais frio, mais distante. E as memórias dele sobre o passado deles não são exatamente as dela, mas ela não fala nada. Ainda, a construção da persona Cloud, que vemos no início, é basicamente uma persona construída. Um personagem que ele criou de 50%, Zack Fair. Vamos chegar nele. 30% do que ele acha que um soldier deve ser 20% dele, mesmo tentando impressionar Tifa. Ele age confiante, mas é uma confiança falsa. Ele age indiferente, mas é uma máscara por baixo dessa casca de Yeso de Erbadas. Tem um cara quebrado tentando desesperadamente parecer inteiro. Parte 2. As memórias reais. Nibelheim ou Flashback. Anos atrás, cedo, no jogo. Cloud conta a história de como ele e Sephiroth foram enviados para Nibelheim, cidade natal de Cloud e Tifa, investigar problemas num reator Mako. Segundo Cloud, a missão foi assim. A equipe, Sephiroth Soldier de primeira classe. Herói lendário, Cloud Soldier de primeira classe. Subordinado de Sephiroth. 2 soldados genéricos. Tifa,
como guia local. O que aconteceu? Cloud disse que ficou nervoso porque estava voltando para casa como soldier. Ele tinha vergonha de quando era criança, quando era fraco. Agora ele era forte, igual ao herói dele, Sephiroth. No reator, eles encontraram monstros bizarros e tanques com criaturas humanoides mutantes. Sephiroth ficou perturbado. Ele passou dias trancado na mansão Shinra, lendo documentos antigos sobre o projeto G-Nova. Sephiroth descobriu que foi criado em laboratório, usando células de uma criatura chamada G-Nova, que a Shinra chamava de Cetra ou Anciã. Ele acreditou que era descendente dos anciões e que os humanos traíram sua mãe. A queima. Sephiroth surtou. Ele incendiou Nibelheim inteira, matando quase todo mundo. A mãe de Cloud morreu no fogo. Tifa foi até o reator confrontar Sephiroth, mas ele a cortou, e ela quase morreu. Cloud chegou, pegou a espada de Sephiroth, a Masamune 1. Aqui a memória fica confusa. Cloud se lembra de ter jogado Sephiroth numa fenda de Mako, mas os detalhes são nebulosos, embaçados. O problema com essa história: tudo nessa história parece real. Cloud descreve com detalhes. Ele se lembra de conversas, de lugares, de momentos específicos, mas Tifa fica incomodada quando ele conta isso, porque ela se lembra da missão, mas ela não se lembra de ter visto Cloud lá. Ela se lembra de Sephiroth, dos soldados genéricos. Mas Cloud, especificamente, as memórias dela são diferentes. Ela fica quieta. Talvez ela esteja confusa. Talvez o trauma tenha bagunçado as memórias dela. Ou talvez Cloud não estava lá da forma que ele pensa que estava. Parte 3. Os sinais de que algo está errado. Cloud perde o controle conforme o jogo avança. Fica cada vez mais óbvio que Cloud não está bem. No Templo dos Anciões, quando o grupo consegue a Black Matéria, a matéria que invoca Meteor, Sephiroth aparece e Cloud entrega para ele. Cloud tenta resistir, mas o corpo dele não obedece. É como se Sephiroth tivesse controle remoto dele. Pior, Cloud tem um surto violento. Ele espanca Aerith, quase mata ela. Os outros precisam segurá-lo. Quando ele acorda, não se lembra direito do que fez. Na Cidade Esquecida, depois que Sephiroth mata Aerith, Cloud fica num estado estranho. Ele jura vingança, mas tem momentos onde parece vazio, dissociado, como se parte dele não estivesse mais ali, na cratera norte. E aí vem um momento que quebra Cloud completamente. Parte 4. A verdade completa. Cloud nunca foi um Soldier. Confronto com Sephiroth na cratera norte. Sephiroth confronta Cloud diretamente, e ele revela a verdade. Cloud, você nunca foi um Soldier de primeira classe. Cloud nega. Impossível. Ele Sergipe lembra. Ele lutou ao lado de Sephiroth. Ele estava em Nibelheim como Soldier. Mas Sephiroth mostra as memórias reais, e elas destroem Cloud. A verdade sobre Nibelheim. O que realmente aconteceu 5 anos atrás. Cloud não era um Soldier. Ele era um soldado raso da infantaria Shinra, um dos capacetes genéricos, que a gente nem vê o rosto. Um ninguém. A missão para Nibelheim aconteceu sim. Mas a equipe era Sephiroth Soldier de primeira classe, Zekfer Soldier de primeira classe. Esse é o cara importante. 2 soldados de infantaria. Um deles era Cloud. Cloud ficou envergonhado. Ele tinha prometido para Tifa, quando eram crianças, que ia virar Soldier e voltar para impressionar ela. Mas ele falhou. Ele não passou nos testes. Ele era só um soldado comum. Então quando voltou para Nibelheim, ele escondeu o rosto. Ele usou o capacete o tempo todo. Tifa nem sabia que ele estava lá. O que aconteceu no reator, quando Sephiroth surtou e incendiou Nibelheim, Tifa foi confrontar Sephiroth sozinha. Sephiroth a cortou e ela caiu, quase morta. Zack chegou para ajudar, mas Sephiroth o nocauteou. Cloud, o soldado raso sem nome,
encontrou Tifa sangrando no chão. Movido por raiva, trauma e desespero, Cloud pegou a espada de Zack, entrou no reator e, num momento de força sobre-humana, alimentada por pura emoção, ele levantou Sephiroth e o jogou na fenda de Mako. Cloud, o fracassado, o fraco, salvou todo mundo, mas essa vitória teve um preço. Parte 5. Os experimentos de Hojo capturados depois do incidente. Professor Hojo, o cientista maluco da Shinra, encontrou Cloud e Zack gravemente feridos. Sephiroth morreu, mas seu corpo caiu no Lifestream junto com Genova. Hojo viu uma oportunidade. Ele pegou Cloud e Zack e os usou como ratos de laboratório no projeto de reunião. O que Hojo fez? Injetou células de Genova em ambos as mesmas células que criaram Sephiroth, banhou eles em Mako. Tentou transformá-los em clones de Sephiroth, não clones literais, mas pessoas com células de Genova que responderiam à vontade de Sephiroth. Hoje manteve eles em tanques por anos. 4 anos. Experimentando. Torturando. Zack e a fuga. Zack, sendo Soldier de verdade, tinha resistência. Ele eventualmente recuperou a consciência, quebrou os tanques e fugiu, carregando Cloud que estava catatônico, vegetativo, a mente destruída. Zack arrastou Cloud através do continente. Meses de fuga. Ele falava com Cloud o tempo todo, mesmo Cloud não respondendo. Ele contava histórias. Ele dizia que iam para Midgar, que Cloud ia conhecer a Aerith, a namorada de Zack, que eles iam ser mercenários. Zack cuidou de Cloud como um irmão. A morte de Zack fera Shinra mandou um exército atrás deles. Literalmente, centenas de soldados. Zack lutou, sozinho, protegendo Cloud até o fim. Ele matou dezenas. Mas eram muitos. Ele foi baleado repetidamente na cena final. Zack, ferido mortalmente, arrasta Cloud para perto. Ele entrega a Buster Sword, a espada dele pro Cloud. Ele sorri e diz: "Você vai ser meu legado vivo, minha honra, meus sonhos. Tudo é seu agora." Zack morre. Ali, a poucos quilômetros de Midgar, Cloud, ainda catatônico, pega a espada e algo quebra na mente dele. Parte 6. A persona Sergipe forma a mente quebrada. De Cloud passou anos sendo torturado, drogado com Mako, injetado com células alienígenas. Sua mente não aguentou. Quando Zack morreu, o cérebro de Cloud fez a única coisa que podia fazer para sobreviver. Reescreveu a realidade. Cloud absorveu as memórias e a personalidade de Zack e as misturou com suas próprias fantasias de infância Birar Soldier. Impressionar Tifa fragmentos de histórias que Zack contou. As células de Genova, que permitem que memórias sejam manipuladas. O resultado? Cloud criou uma persona falsa, onde ele era o Soldier. Ele era o herói. Ereiaru foro. Era uma mentira, mas era uma mentira necessária para ele continuar funcionando. Cloud pegou a Buster Sword de Zack, foi para Midgar e começou a trabalhar como mercenário. Ele realmente acreditava que era um Soldier. Ele não estava mentindo de propósito. Ele realmente não sabia a verdade. Porque a persona funcionou, as células de Genova no corpo de Cloud permitiram que ele tivesse força sabra-humana. Por isso ele conseguia usar a Buster Sword. Tivesse os olhos brilhantes de Mako. Tivesse habilidades de combate aumentadas. Então fisicamente, ele parecia um Soldier. E mentalmente, ele acreditava que era a única pessoa que poderia ter desmentido isso era Tifa. Mas Tifa também tinha dúvidas. Ela quase morreu em Nibelheim. Suas memórias estavam confusas. E quando Cloud contou a versão dele, ela achou que talvez suas memórias estavam erradas. Então, ela não disse nada. E a mentira continuou. Parte 7. O colapso mental Sephiroth destrói Cloud na cratera norte. Sephiroth despedaça a mente de Cloud. Você é uma marionete. Um experimento falho. Você nunca foi nada. Você nunca salvou Tifa. Você nunca foi forte. Você é apenas uma cópia quebrada de mim. E Cloud
Acredita. Porque faz sentido. As dores de cabeça. Os lapsos de memória. O fato de Sephiroth conseguir controlá-lo. Cloud perde completamente a noção de quem ele é. Ele não é Cloud Strife, o Soldier. Mas ele também não consegue se lembrar de quem ele realmente é. Tudo é mentira. Nada é real. Ele entrega a Black Matéria para Sephiroth de novo. Meteor é invocado. O fim do mundo começa. E Cloud cai numa fenda de Mako, perdido. Vegetativo em Midiel, o grupo encontra Cloud na cidade de Midiel. Mas ele está acabado. Catatônico. Sentado numa cadeira de rodas. Olhando pro nada. Babando. Tifa se recusa a deixá-lo. Ela fica ao lado dele, cuidando, enquanto o resto do grupo continua tentando salvar o mundo. E então, uma Weapon criatura gigante do planeta ataca Midiel. A cidade é destruída. Cloud e Tifa caem numa fenda de Mako e são sugados pro Lifestream. Parte 8. A reconstrução. Tifa salva Cloud. Dentro da mente de Cloud no Lifestream. Tifa literalmente entra na mente subconsciente de Cloud. É uma das cenas mais bonitas e emocionais do jogo. Ela vê a mente dele. Fragmentada. Quebrada. Pedaços de memórias flutuando sem conexão. E ela começa a reconstruir Cloud. Memória por memória. As memórias verdadeiras. Memória 1. A infância. Cloud e Tifa cresceram em Nibelheim. Mas Cloud era sozinho. Ele não tinha amigos. Os outros garotos não gostavam dele. Ele se metia em brigas para chamar atenção. Mas só conseguia se machucar. Cloud era obcecado por Tifa. Mas ela mal sabia que ele existia. Memória 2. A promessa. Uma noite. Quando tinham 13-14 anos, Cloud chamou Tifa para ir na Torre d'Água, o lugar especial deles. Ele disse que ia para Midgar, tentar virar Soldier. Tifa pediu. Se eu algum dia estiver em perigo, você vem me salvar, né? Tipo um herói. Cloud prometeu. Ele ia virar Soldier, ficar forte e um dia voltar para salvar ela. Essa promessa definiu toda a vida de Cloud. Memória 3. O fracasso. Cloud foi para Midgar. Tentou virar Soldier e falhou. Ele não era forte o suficiente. Não era especial o suficiente. Ele virou só mais um soldado raso. Ele ficou humilhado. Envergonhado. Como ele poderia voltar para Nibelheim e encarar Tifa depois de falhar? Memória 4. Nibelheim. A verdade. Tifa mostra a Cloud o que realmente aconteceu. Cloud estava em Nibelheim, mas escondendo o rosto. Quando Tifa foi cortada por Sephiroth, Cloud correu para ela. Ele pegou a espada de Zack num ato de coragem pura, enfrentou Sephiroth. Cloud salvou Tifa. Ele cumpriu a promessa. Ele não era um soldier, mas ele era um herói. Quando importou, quando Tifa precisou. Cloud E-C-T-A-U-V Ala. Memória 5. Zack. Tifa ajuda Cloud a se lembrar de Zack, o amigo que morreu por ele. O cara que entregou os sonhos, a espada, a honra para Cloud. Cloud não roubou a identidade de Zack. Zack deu ela para ele. Seja meu legado vivo. A aceitação. Cloud finalmente entende. Ele nunca foi um soldier de primeira classe. Mas tudo bem. Ele era fraco quando criança. Mas tudo bem. Ele falhou nos testes. Mas tudo bem. Quando importou, ele foi forte. Ele salvou Tifa. Ele derrotou Sephiroth a primeira vez. Ele sobreviveu ao inferno. Cloud Strife é real. E ele é suficiente. Tifa segura o rosto dele e diz: Eu te encontrei, Cloud. O Cloud verdadeiro. Você sempre esteve aqui. Cloud desperta do Lifestream. Inteiro. Real. Finalmente ele mesmo. Parte 9. O Cloud verdadeiro. O novo Cloud. Quando Cloud volta pro grupo, ele é diferente. Ele não age mais como se soubesse de tudo. Ele admite suas fraquezas. Ele pede ajuda quando precisa. Ele sorri, raramente. Mas sorri. Ele lidera de verdade não porque está fingindo ser forte, mas porque ele aceitou quem ele é.
Barrett percebe. Você está diferente, cara. Cloud responde. Eu só tô sendo eu mesmo pela primeira vez. O confronto final com Sephiroth. Quando Cloud finalmente enfrenta Sephiroth no final, não é mais sobre poder. É pessoal. Sephiroth tenta quebrá-lo de novo. Você é uma marionete, uma fantoche. Mas Cloud responde. Eu não sou uma memória. Eu não sou uma marionete. IUS. OU. Cloud Strife. No confronto mental final, Cloud usa o Omnisla, o ataque final dele, e despedaça Sephiroth de uma vez por todas. Não porque Cloud é o mais forte, mas porque Cloud finalmente sabe quem ele é. E isso é mais poderoso que qualquer mentira. Parte 10. O arco de Cloud. Análise por que Cloud é tão especial. A história de Cloud não é sobre virar forte. É sobre aceitar fraqueza. Ele passa o jogo inteiro fingindo ser algo que não é. E quando a verdade vem à tona, ele colapsa. Muitos personagens teriam desistido, mas com a ajuda de Tifa, Cloud se reconstrói. A mensagem do arco dele é poderosa. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. Falhar não te define. A verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor que uma mentira confortável. Aceitar ajuda não é fraqueza. Cloud começa o jogo como um cara que finge que não precisa de ninguém. Ele termina cercado de amigos, vulnerável, mas real. Cloud e Zack. A relação entre Cloud e Zack é uma das mais trágicas e bonitas do jogo. Zack morreu para proteger Cloud. E Cloud, sem saber, viveu carregando o legado dele. Quando Cloud finalmente se lembra de Zack, ele não vê isso como eu roubei a vida dele. Ele vê como eu vou honrar o sacrifício dele. A Buster Sword que Cloud carrega não é um símbolo de força, é um símbolo de memória, de amizade, de legado. Cloud e Tifa é a única pessoa que poderia salvar Cloud, porque ela é a única que conhece o Cloud verdadeiro. Quando todos veem Cloud, o Soldier, Tifa vê Cloud, o garoto da vila que prometeu me salvar. E no livestream, quando Cloud está perdido, é Tifa quem o ancora. É o amor dela romântico ou não, dependendo da interpretação que traz Cloud de volta. Bastidores. Criando o Cloud Strife, agora vamos para os bastidores, porque a criação do Cloud é tão fascinante quanto o personagem. Cloud foi inspirado em Motonobu Kiyonari Tetsuya Nomura, o designer do Cloud. Baseou ele num piloto de motocross japonês. O cabelo espetado foi para parecer estiloso e reconhecível, mesmo em modelos 3D de PS1. Com pouco detalhe. E funcionou. Cloud é instantaneamente reconhecível. 2. A Buster Sword era impossível. Engenheiros reais calcularam. A Buster Sword pesa aproximadamente 45-90 kg, dependendo do material. Um humano normal não conseguiria nem levantá-la, quanto mais lutar com ela. Mas Cloud não é humano normal. As células de Genova e a exposição a Mako dão força sobre-humana. Então, faz sentido no universo do jogo. 3. A personalidade de Cloud mudou durante o desenvolvimento. Inicialmente, Cloud ia ser mais um herói clássico confiante. Mas Yoshinori Kitase Direta e Kazushiji Nojima, roteirista, decidiram fazer algo diferente. Um protagonista com identidade dissociativa e transtorno de estresse pós-traumático. Isso era revolucionário em 1997. Jogos não lidavam com saúde mental desse jeito. 4. Cloud quase morreu no roteiro original. Num dos primeiros rascunhos, Cloud ia morrer no livestream, e Tifa ia assumir como protagonista. Mas a equipe decidiu que a história de Cloud era sobre recuperação, não morte. Melhor decisão, Eve. 5. Steve Burton. E a voz icônica na versão inglesa. Steve Burton da voz ao Cloud desde 2002 Advent Children, Kingdom Hearts, Remake. Burton baseou a voz num jovem tentando parecer mais velho e confiante do que realmente é. Perfeito para o personagem. 6. A cena do livestream levou meses para escrever. A sequência onde Tifa reconstrói a mente de Cloud é considerada uma das melhores cenas narrativas dos games.
Nojima disse que levou meses para escrever, porque tinha que ser emocionalmente impactante, logicamente consistente, clara, sem ser expositiva demais. E eles conseguiram. Nana. Kuraldoi e Sephiroth a dinâmica Heroi. Vela o relacionamento deles é único. Sephiroth não vê Cloud como ameaça inicialmente. Ele vê Cloud como uma marionete, um experimento. Só no final, quando Cloud se aceita, Sephiroth percebe. Esse cara é perigoso. A dinâmica inverte. O fraco derrota o forte, através de autoaceitação. Eita! Cloud no Remake 2020? O remake de Final Fantasy VII expande a psicologia de Cloud. Eles adicionam mais momentos de dissociação. Alucinações visuais de Sephiroth a Unknown Entity, possivelmente fragmentos de consciência de Zack ou Aer. O remake trata a mente de Cloud com ainda mais cuidado e realismo psicológico. 9. Cloud é um ícone cultural. Cloud Strife é um dos personagens mais reconhecíveis dos games. Período. Ele tá em Kingdom Hearts Super Smash Bros., dezenas de crossovers, incontáveis cosplays, memes infinitos. Ele transcendeu Final Fantasy VII-10. A mensagem duradoura que torna Cloud especial até hoje. Ele é falho. Ele não é o herói perfeito. Ele tem trauma. Ele tem dúvidas. Ele quebra. E mesmo assim, ele continua. Ele se reconstrói. Em 2025, quase 30 anos depois, essa mensagem ainda ressoa. Porque todo mundo se sente falho às vezes. E ver Cloud se aceitar, isso dá esperança. E é isso, galera. Essa é a história completa de Cloud Strife. De soldado fracassado a herói. De mente quebrada a mente reconstruída. De mentira a verdade. De fraqueza à força verdadeira. Cloud não é forte porque tem uma espada gigante ou porque derrota monstros. Cloud é forte porque ele enfrenta a verdade sobre si mesmo. Por mais dolorosa que seja, ele aceita as falhas. Ele aceita a ajuda. E ele continua. Se você está passando por algo difícil, se você sente que não é suficiente, lembra do Cloud. O cara quebrou completamente e mesmo assim se reergueu. Com ajuda, com tempo, com aceitação. Você também pode. Obrigado por assistir até o final. Se você curtiu essa análise profunda, deixa aquele like, se inscreve no canal Conversa de Players e ativa o sininho, porque vem mais história de personagem por aí. E se você tem algum personagem que você quer que eu analise, comenta aí embaixo. Eu leio todos. Até o próximo vídeo, galera. E lembra, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você. Valeu!